Buriti mais interdisciplinar, que estamos utilizando somente no remoto por enquanto. Em dezembro eu vou pedir para vocês trazerem e eu verificar quem fez e quem não fez, certo? Página aí 100. Vamos continuar falando sobre atividades que ocorrem em bairros. Aqui estamos falando das festas de imigrantes no bairro. A presença de imigrantes nos bairros também pode ser observada por meio de suas festas típicas. Realizar essas festas é uma forma de celebrar os costumes dos imigrantes por meio do compartilhamento de comidas, danças e músicas, por exemplo. No Festival das Estrelas, os imigrantes japoneses decoram ruas e praças no bairro da Liberdade, em São Paulo, com bambus, fitas e papéis coloridos, nos quais as pessoas podem escrever pedidos para as estrelas, que é algo cultural lá no Japão também. Essa foto aqui é de 2016. Na festa de aniversário da independência da Bolívia, que acontece todos os anos no bairro da Barra Funda, no município de São Paulo, os imigrantes bolivianos homenageiam sua cultura e usam roupas típicas para dançar ritmos folclóricos bolivianos. Aqui em Suzano temos bolivianos, temos na nossa escola também. Essa foto aqui é de 2015. Você já foi a alguma dessas festas onde você vive? Na sala vocês podem me falar. Aqui em Suzano tem a festa nordestina, certo? Página ao lado. Durante as festas de imigrantes são servidas diversas comidas típicas. Vamos conhecer algumas delas? Aqui está espaguete com molho de tomate. O espaguete com molho de tomate é uma comida típica nas festas dos imigrantes italianos. O quibe e a esfirra são comidas típicas do Líbano. Essas comidas também estão presentes em festas de imigrantes. Patacones. Os patacones, também conhecidos como tostones, são feitos de banana da terra verde. Essa comida é muito comum entre os imigrantes colombianos. Não conhecia essa, não. O pastel de Belém é um doce típico português, muito popular nas festas de imigrantes portugueses. Ó, o pastelzinho de Belém. E você, já experimentou alguma dessas comidas? Depois vocês me contem. Virando a página. Para ler e escrever melhor. O texto que você vai ler apresenta instruções de como fazer uma polenta. Receita de polenta. Os imigrantes italianos que vieram para o Brasil trouxeram o costume de comer polenta. A polenta é feita com fubá, um ingrediente obtido do milho. Leia a seguir a receita da polenta. Essa é uma receita modelo do texto instrucional. Vamos lá? Polenta. Ingredientes: 400 gramas de fubá, 1 colher de sal e 2 litros de água. Modo de fazer. Primeiro, coloque a água em uma panela grande, leve ao fogo e espere ferver. Em seguida, coloque o sal. Depois, abaixe o fogo e acrescente o fubá aos poucos, mexendo sem parar por 30 minutos. E, finalmente, despeje a polenta em um recipiente e acrescente um molho de sua preferência. O que está falando aqui? É importante estar sempre acompanhado de um adulto para preparar qualquer receita, porque vocês são pequenos ainda e vai utilizar o fogão. Página ao lado. A receita é dividida em quantas partes? Quais são elas? Uma receita, um texto instrucional, é dividido sempre em 2 partes: ingredientes e o modo de fazer. Então, coloquei aqui, 2 partes, que são ingredientes e modo de preparo, modo de fazer. Organize. Numere as imagens de acordo com as instruções da receita. Então, primeiro, pede para colocar a água para ferver. Depois, colocar o sal e, aos poucos, ir introduzindo o fubá, que depois de pronto, podemos colocar num recipiente. Então, numerar 1, 2, 3, 4. Simples, né? Essa parte aqui não é necessário nós fazermos, pede para fazer uma pesquisa. Virando a página. Vamos começar aqui um outro assunto que vai falar sobre os profissionais que trabalham no nosso bairro. Então, existem muitos profissionais que trabalham no bairro executando serviços que garantem o bem-estar e o conforto das pessoas. Entre esses profissionais podem ser citados varredores de rua, carteiros, técnicos da rede de água, de esgoto e de energia elétrica, policiais, agentes de trânsito, entre outros. Aqui temos algumas imagens destes profissionais, que estão varredores de ruas, técnicos que instalam rede de água e esgoto, manutenção de rede elétrica de celular e os policiais. Página ao lado. Leia o texto e responda as questões. A Rua de Marcelo. Na minha rua passa o lixeiro que leva o lixo.
o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende as frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro, como eu acho que devia. Ele é um entregador de água. Quis ser engraçado aqui. Marque os profissionais que passam na rua de Marcelo de acordo com esse texto anterior. Passa o lixeiro? Sim. Passa dentista? Não. E o carteiro? Sim. Responda. De acordo com o texto, qual é a atividade de cada um desses profissionais? O que o lixeiro faz? De acordo com o texto, é o que leva o lixo. E o carteiro, que traz as cartas. E o fruteiro, o que vende as frutas. No bairro de vocês, passam esses profissionais? Quais deles? E além desses, que outros profissionais trabalham no seu bairro? Qual a importância desses profissionais para as pessoas que moram no bairro? Vocês podem responder aqui. Então, essa semana é só. E, como eu falei para vocês, em dezembro eu vou revisar aí os livros. Tchau, tchau.